17 de setembro de 1944, 11 horas e 23 minutos da manhã. O soldado de primeira classe, Ed Kowalski, estava encolhido dentro de um tanque Sherman, do lado de fora da vila de Harraucourt, na França, todo tenso. A 400 jardas de distância, um tanque Panzer IV surgiu de repente, entre as sombras das árvores, com a torre girando lentamente em direção a eles. O artilheiro havia morrido. O comandante do tanque estava gravemente ferido. E Kowalski era apenas um carregador. Para não falar em disparar o canhão, ele nem sequer havia recebido o treinamento básico de artilheiro. O canhão principal de 75 milímetros, na prática, ele nunca sequer o tinha tocado. Não fazia ideia de como era mirar, nem de como operar a arma. Os alemães atiraram primeiro. O projétil passou raspando pela carroceria com um assobio ensurdecedor. E o impacto gigante fez o Sherman balançar violentamente. Kowalski sentiu um gosto de sangue metálico na boca. Os ouvidos zumbiam, e dentro da torre pairava um cheiro pungente de pólvora misturada a sangue. O tenente Carson, o comandante, estava caído ao lado do rádio, pressionando com força o ferimento no ombro com uma atadura. Ele olhou para Kowalski e disse apenas uma palavra: fogo. Kowalski se moveu para o assento do artilheiro, com as mãos tremendo muito. Pelo periscópio, o tanque alemão estava recarregando. Em mais 20 segundos, o segundo projétil chegaria. O regulamento de combate era claro: mirar na parte inferior da carroceria, quebrar a lagarta e paralisar o inimigo. Mas as árvores cobriam a metade inferior completamente. Na visão, só restava a torre, e ele não fazia ideia de onde atirar. A mira do Sherman era calibrada para 600 a 2.000 jardas, mas o Panzer IV à sua frente estava a apenas 400 jardas. A distância era tão curta que a mira não conseguia descer até aquele ângulo. Kowalski só podia chutar, confiar no instinto, na sorte. No chão da torre, aos seus pés, ele chutou algo duro. Um pedaço de espelho de mão de 5 polegadas de largura, rachado ao meio. Era um objeto pessoal do cabo Reis, o artilheiro morto, que normalmente servia apenas para limpar os dentes depois das refeições e fazer a barba. Sem nenhuma utilidade tática. Apenas um pequeno espelho comum. Kowalski pegou o espelho. O cano do canhão alemão já estava nivelado. Faltavam apenas 10 segundos. Ele prendeu a respiração, ergueu o espelho inclinado acima do periscópio e baixou a cabeça para olhar pela mira. A superfície do espelho refletia a cena lá de baixo, deslocando a imagem para baixo. Naquele momento, ele finalmente conseguiu ver a carroceria do tanque alemão, a janela de observação do motorista e aquela área fraca com apenas 50 milímetros de espessura de armadura. Ele ajustou levemente o ângulo do espelho, alinhando a mira cruzada com aquele ponto fatal. O projétil alemão veio logo em seguida. Perfurou a armadura dianteira superior do Sherman, atravessou o deck do motor e saiu pelo outro lado sem explodir. Pura sorte. Se tivesse vindo 3 polegadas mais alto, Kowalski teria morrido na hora. Felizmente, o tanque ainda podia se mover e ainda podia atirar. Kowalski apertou o botão de disparo. O canhão principal de 75 milímetros rugiu com estrondo. A torre foi instantaneamente engolida pela fumaça, e o recuo gigante fez o tanque saltar para trás. Quando a fumaça se dissipou, o Panzer IV estava imóvel, e fumaça preta espessa jorrava da escotilha do compartimento do motorista. Com apenas um pedaço de espelho de mão e um único disparo, ele havia destruído um tanque alemão. O tenente Carson olhou fixamente para Kowalski, com o sangue encharcando a atadura do ombro, e perguntou incrédulo: Como você conseguiu fazer isso? Kowalski não teve tempo de responder. Na linha da crista apareceram mais 2 tanques alemães, mais próximos que o primeiro, a menos de 300 jardas. As torres de ambos giraram simultaneamente em direção ao Sherman. Os canhões já estavam carregados, prontos para disparar a qualquer momento.
Ele ainda segurava o pedaço de espelho na mão. O que aconteceu a seguir não estava escrito em nenhum manual de treinamento de combate. A Batalha de Arracourt havia começado 3 dias antes, em 14 de setembro. O terceiro exército do general Patton acabara de invadir a França e avançava a toda velocidade para leste, em direção à fronteira franco-alemã. O avanço era tão rápido que as linhas de suprimento logístico se esticaram finas e longas, e as reservas de combustível estavam sempre em estado de emergência. Mas Patton não se importava se os suprimentos eram suficientes. Ele só pensava em uma coisa: manter o ímpeto ofensivo. O objetivo dos alemães era simples: deter os americanos. O 5º Exército Panzer havia reunido mais de 200 tanques na região de Arracourt, Panthers, Panzer IV e Tigers, que era a última força blindada de elite dos alemães na frente ocidental. Sua missão era clara: derrotar a vanguarda de assalto americana, cortar a rota de avanço de Patton e empurrar os americanos de volta para o outro lado do rio Mosela. Do lado americano estava a 4ª Divisão de Blindados, equipada principalmente com tanques Sherman M4A1 com canhões principais de 75 milímetros. Esse modelo de tanque era razoavelmente confiável para apoiar a infantaria e fácil de manter. Mas quando se tratava de enfrentar tanques inimigos de frente, especialmente contra os Panthers, as coisas ficavam difíceis. O Panther pesava 45 toneladas, o Sherman apenas 33. A armadura dianteira superior do Panther tinha 80 milímetros, com um ângulo de inclinação de 55 graus. A do Sherman, apenas 51 milímetros. O Panther conseguia perfurar o Sherman a 2.000 jardas de distância. O Sherman precisava se aproximar a menos de 500 jardas para ter chance de atravessar a armadura frontal do Panther. A diferença de desempenho blindado entre os dois lados era, pode-se dizer, abissal. Na Batalha da Normandia, os tanquistas americanos já haviam pago um preço terrível por isso. Para cada Panther destruído, 5 Shermans eram perdidos, e em combates mais violentos, essa proporção era ainda maior. Os alemães deram ao Sherman o apelido de fogão de Tom. Ele pegava fogo facilmente quando atingido, e os tripulantes quase não tinham chance de escapar após a detonação da munição. Os próprios americanos o apelidaram ironicamente de Isqueiro Ronson, querendo dizer que pegava fogo no primeiro impacto, sem falhar. Ed Kowalski certamente conhecia esses números frios. Cada carregador sabia disso no fundo. Desde a travessia do rio Mosela, a 4ª Divisão de Blindados já havia perdido 47 tanques Sherman. O tanque de Kowalski, de codinome Má Notícia, havia sobrevivido a 6 batalhas até então, principalmente por sorte. Eles sempre atacavam os Panthers pelos flancos ou por trás, nunca de frente, e muito menos com um carregador substituindo o artilheiro em um combate a uma distância tão curta quanto 400 jardas. Até hoje. O problema não era apenas a espessura da armadura. O pior era a visibilidade. A mira do Sherman funcionava perfeitamente em distâncias convencionais de 600 a 2.500 jardas. Mas quando a distância diminuía para menos de 400 jardas, a mira não conseguia descer o suficiente, e só se via a metade superior da torre inimiga. Atirar na torre de um Panther de frente era suicídio. A armadura da torre tinha 110 milímetros de espessura, e os projéteis apenas ricocheteavam. Os tanquistas chamavam essa distância fatal de zona cega de tiro. Muito próximo para mirar normalmente na carroceria, mas longe o suficiente para não poder colidir diretamente. O regulamento determinava que, uma vez preso em uma zona cega em confronto com um Panther, o tanque deveria retroceder imediatamente para aumentar a distância, buscar um ângulo de tiro vantajoso ou pedir apoio. Mas Kowalski não podia recuar. Havia mais 2 tanques alemães a 300 jardas na crista. Retroceder apenas exporia a armadura lateral ainda mais fraca do Sherman.
Ficar parado significaria ser alvejado por fogo cruzado de ambos os lados. Não havia saída. O rádio do tenente Carson fazia barulhos de estática. O quartel-general do batalhão enviava perguntas sobre a situação do combate, mas ele não tinha tempo de responder. Só conseguia olhar para Kowalski, segurando o pedaço de espelho colado acima da mira, como se estivesse fazendo mágica. O tanque alemão da frente fez um tiro de teste primeiro. O projétil caiu 20 jardas à frente, levantando poeira e fumaça espessa. Era um tiro de medição de distância. O próximo seria um acerto preciso. Kowalski tinha apenas 8 segundos. Ele ajustou o ângulo do espelho e, pela imagem refletida, travou a parte inferior da carroceria do tanque inimigo. Na visão, apareceu uma janela de observação do motorista de aço de 12 polegadas de largura. Se acertasse ali, o projétil de 75 milímetros penetraria diretamente e destruiria todo o compartimento da tripulação. Ele apertou o gatilho. O tanque alemão explodiu instantaneamente. Não era apenas fumaça preta. Chamas altas varreram todo o veículo. A dianteira se rasgou como uma lata amassada. A escotilha do compartimento do motorista foi lançada longe, e as chamas subiam 30 pés de altura. O projétil tinha acertado a área de armazenamento de munição. A temperatura do tanque em chamas era tão alta que a tinta da torre estava borbulhando e carbonizando. Em apenas 2 minutos, 2 tanques alemães haviam sido destruídos. O terceiro Panzer IV, vendo a situação, tentou fugir virando a volta. Mas Kowalski não o deixou escapar. Ele continuou rastreando o alvo pelo espelho, ajustando constantemente o ângulo conforme o tanque se movia. A distância passou de 400 para 420, depois 450 jardas. Os alemães lutavam desesperadamente para sair da zona cega, aumentando a distância até o alcance onde sua mira funcionaria normalmente. Kowalski disparou novamente, e o projétil acertou em cheio o deck do motor. O tanque tremeu violentamente, deslizou mais 10 jardas para frente e parou completamente. Fumaça preta espessa saía das grades de ventilação, e os tripulantes abandonaram o veículo apressadamente, correndo em direção à floresta. Kowalski os viu fugir e não disparou novamente. Eles já não representavam mais ameaça. 4 minutos. 3 tanques alemães totalmente destruídos. O segredo da vitória era apenas um pedaço de espelho de mão de 5 polegadas. Carson agarrou o rádio de uma vez, com a voz tremendo. Quartel-general, aqui é má notícia. 3 tanques inimigos confirmados destruídos. O rádio ficou em silêncio por um momento. Depois veio a resposta. Repita, má notícia. Você disse que destruiu 3? Confirmado. 3 tanques Panzer IV, em 4 minutos. Outra pausa. Má notícia. Qual é a situação de baixas entre sua tripulação? Carson olhou para Kowalski. Olhou para o pedaço de espelho em sua mão. Depois olhou para os destroços dos tanques em chamas na linha da crista e respondeu. Quartel-general, acho que vocês não vão acreditar no que eu vou dizer. A notícia logo se espalhou por todo o exército. Naquela tarde, todos os comandantes de tanque da 4ª Divisão de Blindados queriam saber sobre o milagre de Arrakur. Como um carregador sem treinamento de artilheiro conseguira destruir 3 tanques alemães consecutivos em 4 minutos? Como conseguira realizar abates a curta distância na zona cega de tiro mortal, usando uma mira adaptada para distâncias convencionais? E como conseguira fazer tudo isso apenas com um espelho de mão de 5 polegadas? Na época, ninguém percebera que a zona cega de tiro era, na verdade, um problema antigo. Desde o desembarque da Normandia, os tanquistas americanos vinham relatando essa falha. Cada comandante de tanque sentia na pele. A menos de 400 jardas, a mira do Sherman M4 não descia o suficiente. Não se via a metade inferior da carroceria inimiga, e na visão só havia a torre e o céu. Completamente invisíveis pontos fracos fáceis de perfurar, como a janela de observação do motorista e a armadura dianteira inferior.
O periscópio do Sherman estava instalado no alto da torre, e o cano do canhão principal ficava mais baixo. Em combates a longa distância, o ângulo vertical combinava razoavelmente bem, sem grandes obstáculos de observação. Mas quando o inimigo se aproximava, a lógica geométrica de observação falhava completamente. Os tanquistas só podiam adivinhar a posição da carroceria inimiga e apostar na sorte para acertar pontos vitais. A grande maioria das pessoas perdia a aposta. Em julho de 1944, um pelotão de tanques Sherman da 2ª Divisão de Blindados encontrou 3 Panthers perto de Saint-Lô, a 300 jardas de distância um do outro. Os americanos não conseguiram disparar um único projétil eficaz durante todo o combate. Em 5 minutos e meio, os 5 Shermans foram destruídos. Os tanques alemães lutavam em posição semi-oculta, expondo apenas as torres, e os artilheiros dos Sherman só podiam mirar na carroceria por estimativa. Os projéteis ou ricocheteavam ou erravam completamente o alvo. No mesmo ano, em agosto, ocorreu um combate semelhante perto de Mortain. 4 Shermans contra 2 Panzer IV, a apenas 250 jardas de distância. Os americanos se aproximaram a toda velocidade, tentando contornar para atirar pelos flancos. Apenas um conseguiu. Os outros 3 pegaram fogo. A raiz do problema era, na verdade, clara. Quando você se aproxima o suficiente para atacar a armadura lateral, já entrou na zona cega. E na zona cega, os alemães podem te travar claramente, enquanto você não consegue ver os pontos fatais do inimigo. O Departamento de Armamento já havia recebido inúmeros relatos de campo. Durante todo o verão de 1944, os comandantes de tanque solicitavam constantemente novas miras e periscópios ajustáveis, apenas para resolver o problema da mira a curta distância. Mas a resposta oficial era sempre a mesma. Está em avaliação. Soluções de melhoria futuras estão pendentes. A mensagem oculta era: a curto prazo, não haveria nenhuma correção. As tripulações na linha de frente só podiam inventar métodos rústicos por conta própria. Alguns empilhavam caixas de munição atrás do assento do artilheiro para elevar o corpo, tentando diminuir o ângulo de observação. Mas o desvio de ângulo era tão grande que não adiantava nada. Outros faziam marcações no periscópio com lápis de óleo, estimando o ponto de mira com base em experiências de combates anteriores. Funcionava apenas em terrenos planos e contra tanques do mesmo modelo, mas em combate real não havia tempo para calcular tudo devagar. O sargento primeiro Mike DiGiorgio, artilheiro da 3ª Divisão de Blindados, tentou outra abordagem. Ele carregava consigo um pequeno espelho refletor de dentista, montado em uma alça giratória. O carregador informava a visão pelo periscópio, e ele mudava o ângulo do espelho, tentando refletir a cena do solo mais baixo. Esse método teve algum sucesso inicial, mas o espelho era muito pequeno, com um ângulo de observação de apenas 20 graus. Não conseguia acompanhar alvos em movimento. 2 dias depois, o tanque de DiGiorgio foi atingido. Ele sobreviveu por sorte, com queimaduras extensas nas mãos e no rosto. Passou 3 semanas se recuperando em um hospital de campanha, e ao voltar para a unidade, nunca mais carregou aquele pequeno espelho. A 4ª Divisão de Blindados também buscaram uma solução formal, solicitando a entrega urgente dos novos tanques Sherman M4A3, equipados com periscópios mais baixos e melhores ângulos de observação a curta distância. O pedido do comando da divisão, enviado em agosto, recebeu resposta em setembro. A produção atual está priorizada para outros teatros de operações críticos. Previsão de chegada para dezembro de 1944. Ainda faltavam 4 meses, mas a batalha em Harcourt já estava às portas. Em 16 de setembro, o tenente-coronel Creighton Abrams, comandante do 37º Batalhão de Tanques, convocou uma reunião com todos os comandantes de tanque. Abrams explicou a situação claramente. O 5º Exército Panzer alemão estava avançando em grande escala. As distâncias de combate estavam ficando cada vez menores, frequentemente abaixo de 200 jardas.
A área de operações estava cheia de vilarejos e florestas, e a vantagem dos canhões de longa distância não podia ser aproveitada de forma alguma. Abrams disse: "Temos que resolver o problema da zona cega imediatamente. Senão metade dos tanques vai se perder aqui antes mesmo de chegar à fronteira franco-alemã." Um comandante de tanque sugeriu retroceder o máximo possível, manter uma distância segura e evitar a zona cega. Abrams negou com a cabeça. "Patton nunca recua, e nós também não." Outro comandante sugeriu priorizar táticas de emboscada, atacando sempre pelos flancos e evitando combates frontais. Abrams retrucou: "Essa tática sempre falha em algum momento. Se os alemães nos descobrirem primeiro?" Ninguém na sala conseguiu responder. A reunião terminou às 16h30. 16 horas depois, Ed Kowalski pegou um pedaço de espelho de mão e resolveu um problema que deixara um grupo de oficiais sem solução. Mas antes disso, ele ainda teria que sobreviver àquela noite. A ofensiva alemã em Harcourt estava longe de acabar, e a ameaça mortal da zona cega de tiro só aumentaria. Às 11h40 da manhã, o tenente Carson relatou a situação ao quartel-general do batalhão, detalhando a destruição de 3 tanques alemães em 4 minutos e todo o processo do carregador, mirando com um espelho de mão. O quartel-general ordenou imediatamente: permanecer no local, não se mover. O comandante do batalhão iria ao local imediatamente. 30 minutos depois, o tenente-coronel Abrams chegou. Subiu no tanque de codinome Má Notícia e se inclinou para inspecionar o interior da torre. Kowalski ainda estava sentado no assento do artilheiro, com um pedaço de espelho pousado em suas pernas. Abrams pegou o espelho e o examinou de um lado para o outro. 5 polegadas de largura, uma rachadura bem no meio, um objeto puramente pessoal, sem nenhum rastro de modificação militar. Abrams falou: "Mostre-me de novo." Kowalski se posicionou na mira, ergueu o espelho a um ângulo de 45 graus acima do periscópio, e a superfície refletiu a cena do solo a 300 jardas de distância. Abrams observou em silêncio, sem expressão, e repetiu com a voz mais lenta: "Mostre-me tudo, do começo ao fim." Kowalski explicou o princípio. O periscópio do Sherman apontava diretamente para a frente. A mira dependia do periscópio para observar, e o cano do canhão naturalmente se inclinava ligeiramente para baixo. Em tiros a longa distância, a queda do projétil e o ângulo de observação combinavam perfeitamente. Em combates a curta distância, a posição de observação da mira era muito alta, e na visão só havia céu e torre, sem ver a carroceria. O espelho mudava a relação geométrica da observação. Ajustado ao ângulo adequado, a superfície do espelho refletia a imagem para baixo a partir de uma posição 8 polegadas acima do periscópio. Apenas essa diferença de altura de 8 polegadas era suficiente para mostrar completamente o campo de batalha mais baixo, a carroceria inimiga e os pontos fracos da armadura. Abrams perguntou: "Como você calibra o ponto de impacto da mira?" "Da mesma forma que na mira convencional, usando a mira cruzada. Só que eu não olho diretamente para fora, só para a imagem refletida no espelho." "Como ajusta o ângulo de inclinação do espelho para diferentes distâncias?" "Descobri testando repetidamente. 300 jardas são cerca de 40 graus de inclinação, 400 jardas, 35 graus. Ajusta-se constantemente até que a carroceria inimiga fique no centro da mira." Abrams ficou em silêncio. Olhou para os 3 destroços de tanques alemães, ainda em chamas na linha da crista. Depois olhou para o espelho em sua mão. E finalmente olhou para Kowalski. "Quanto tempo você levou para desenvolver esse método?" "Menos de 5 segundos. No momento em que o primeiro tanque alemão estava prestes a nos destruir." Abrams desceu do tanque. Reuniu 12 comandantes de tanque que estavam por perto, ergueu o pedaço de espelho e disse em voz alta: "Este carregador, com este espelho, resolveu o problema da zona cega de tiro
que deixou a todos nós sem solução. Um comandante de tanque não pôde deixar de rir. Senhor, isso é apenas um pequeno espelho de barbear. Abrams tinha uma expressão severa, sem nenhum traço de sorriso. É exatamente este espelho de barbear que destruiu 3 tanques alemães de frente, a uma distância onde suas miras falham completamente. Agora fiquem quietos e observem com atenção. Ele ordenou que Kowalski fizesse outra demonstração, e os 12 comandantes de tanque observaram atentamente o tempo todo. Kowalski demonstrou o ângulo de segurar o espelho, a posição de colocação, os ajustes para diferentes distâncias e a técnica de rastrear alvos em movimento pela imagem refletida. Todo o procedimento parecia desajeitado e rudimentar, cheio de traços de improviso, até um pouco cômico. Mas os destroços dos tanques em chamas na linha da crista eram uma prova irrefutável. Um comandante de tanque levantou uma dúvida. O espelho é tão pequeno, o campo de visão é suficiente? Não precisamos de um campo de visão amplo. Basta vermos a carroceria. O ângulo de observação do espelho é de cerca de 30 graus, mais que suficiente para travar um único alvo. Outro perguntou: e se o espelho quebrar ou escorregar da mão? Aí voltamos para a zona cega, recebendo tiros às cegas. Abrams interrompeu a conversa e deu a ordem. Até o fim desta noite, cada tanque deste batalhão deve estar equipado com um espelho de mão. Não importa se vocês pedem aos médicos de campanha ou invadem casas francesas para arrancar espelhos de banheiro. Cada artilheiro tem o seu, e cada carregador carrega um espelho reserva extra. Os comandantes de tanque partiram imediatamente para agir. Em 2 horas, toda a 4ª Divisão de Blindados iniciou uma operação de coleta de espelhos. Os soldados entraram nas vilas de Harrancourt, bateram de porta em porta, trocando cigarros, chocolate e dinheiro por todos os espelhos com mais de 4 polegadas. Alguns moradores recusaram, mas a maioria colaborou de bom grado. Ao entardecer, ao lado das miras dos 47 tanques Sherman, todos tinham espelhos refletores fixados ou colados. Mas ter um espelho e saber usá-lo eram 2 coisas completamente diferentes. O ângulo de inclinação tinha que ser preciso. Se fosse muito íngreme, a visão ficava cheia de terra. Se fosse muito raso, só se via o céu. E quando o tanque sacudia, projéteis explodiam ao redor, e a adrenalina subia fazendo as mãos tremer. Ainda era preciso segurar o espelho com firmeza. Durante toda a tarde, Kowalski treinou outros carregadores. Ele ensinou a técnica de segurar. 2 dedos pinçam a borda do espelho. O polegar apoia na parte de trás da superfície, exatamente como quando se usa um espelho para limpar os dentes no dia a dia, com todo o conjunto inclinado 40 graus para baixo. A outra mão opera o canhão, evitando que o espelho se desloque. Ajustes pequenos bastam, não corrigir o ângulo em excesso. O soldado Hollis, carregador, perguntou: e se eu não conseguir segurar o espelho firme? Pode fixar com fita adesiva, mas depois de fixado não dá mais para ajustar a inclinação. Só serve para defesa estática. Quando o tanque está em movimento, não funciona de jeito nenhum. Ao anoitecer, 20 carregadores já dominavam essa tática com habilidade. Alguns aprendiam muito rápido, outros tinham dificuldade em coordenar os movimentos. O método de mira por espelho exigia muita coordenação. Era preciso observar a imagem refletida, operar o canhão e ajustar o ângulo do espelho ao mesmo tempo, como coçar a cabeça e fazer carinho na barriga ao mesmo tempo, ainda sob o ataque de fogo inimigo. Mas a tática funcionava, e isso era o fato mais importante. Às 18 horas, o fogo de artilharia alemão caiu de repente. Projéteis passaram assobiando por cima das cabeças e explodiram sucessivamente ao redor de Harrancourt, com a cobertura de fogo durando 30 minutos. Depois que o bombardeio parou, um alerta veio pelo rádio. Forças blindadas alemãs foram observadas se movendo para o sul, com pelo menos 10 tanques, a 1.200 jardas de distância e se aproximando continuamente.
Abrams deu a ordem. Todos os tanques permaneçam no local. Deixem os inimigos se aproximarem por conta própria. As forças blindadas alemãs avançaram passo a passo, com os tanques Panther como força principal. Eles agiam com cautela, prevendo que os americanos abririam fogo a longa distância como de costume. Mas a 4ª Divisão de Blindados permaneceu imóvel o tempo todo, esperando silenciosamente que a distância diminuísse. 1000 jardas, 900, 700, ainda em silêncio. Quando a distância chegou a 500 jardas, os alemães finalmente perceberam algo errado. Pararam de avançar e giraram a carroceria em busca de cobertura. Mas já era tarde. Abrams deu a ordem. Fogo! 17 tanques Sherman rugiram simultaneamente. Os projéteis não miravam nas torres, mas diretamente nas carrocerias. Porque naquele momento, eles podiam ver os pontos fatais do inimigo através dos espelhos, por reflexo, graças a essa tática que não existia 24 horas antes. No primeiro minuto, 11 tanques Panther foram destruídos. O restante dos alemães recuou desesperadamente. A 4ª Divisão de Blindados não teve nenhuma perda. Mas o método de mira por espelho tinha uma falha que ninguém havia previsto. Uma falha que, na manhã seguinte, quase custou a vida a Kowalski. O problema se revelou no amanhecer de 18 de setembro. Kowalski estava sentado no assento do artilheiro, com o espelho ajustado, pronto para o combate a qualquer momento. Um Panzer IV isolado apareceu a 300 jardas de distância, exatamente o alcance ideal para o método de mira por espelho. Kowalski ajustou a inclinação do espelho, alinhou a mira cruzada com a carroceria do tanque alemão pela imagem refletida e apertou o gatilho. O projétil errou o alvo. Não foi por algumas polegadas, mas por jardas inteiras. Explodiu a 20 pés à esquerda do tanque, com terra e capim voando por todos os lados. O tanque alemão revidou imediatamente. O projétil atingiu a armadura dianteira superior do Má Notícia, penetrou 3 polegadas e foi contido pela armadura. O Sherman tremeu violentamente, e a cabeça de Kowalski bateu com força na mira, fazendo seu nariz sangrar. Ele disparou novamente e errou de novo, desta vez para a direita. O tanque alemão estava parado. A 300 jardas de distância, deveria ser um alvo fácil, mas Kowalski não conseguia acertar de jeito nenhum. O tenente Carson gritou: "O que diabos está acontecendo?" Kowalski também não entendia nada. O espelho refletia a carroceria com clareza. A mira cruzada estava perfeitamente alinhada. Tudo parecia sem erros, mas o projétil simplesmente não acertava. Ele ajustou levemente o ângulo do espelho e disparou a terceira vez. O projétil caiu a 50 jardas de distância, quicando no chão como uma pedra na água. O tanque alemão se aproximava passo a passo. A distância já havia diminuído para 250 jardas, e Kowalski conseguia até ver a cabeça do comandante alemão espiando pela escotilha da torre. A essa distância, era mortal. Ele disparou a 4ª vez. Desta vez, o projétil voou alto demais, passou assobiando por cima da torre alemã e desapareceu na floresta atrás. Carson agarrou o rádio de uma vez. "Atenção todos os tanques! O método de mira por espelho falhou." Mas os espelhos dos outros tanques estavam funcionando normalmente. 2 Sherman dispararam simultaneamente contra aquele Panzer IV, e ambos acertaram. O tanque alemão tremeu violentamente. Fumaça espessa saiu do deck do motor, e os tripulantes abandonaram o veículo para escapar. Kowalski olhou para as costas deles, correndo desesperados, sem entender nada. Aqueles artilheiros também estavam usando espelhos. Eles conseguiam acertar os alvos. Por que ele não conseguia? Foi quando ele olhou para o espelho em sua mão e finalmente percebeu o que estava acontecendo. A rachadura que atravessava o espelho havia se alargado durante a noite, e as 2 metades estavam ligeiramente desalinhadas. Naquele momento, a luz incidia sobre o espelho, refletindo 2 imagens sobrepostas em vez de uma.
A mira cruzada do telescópio estava alinhada com a imagem virtual da esquerda, enquanto o alvo real estava na posição da imagem da direita. Foi a rachadura que dividiu sua linha de mira. Kowalski agarrou um rolo de fita adesiva do rack de munição e enrolou firmemente a borda do espelho, forçando as duas metades a se encaixarem. A rachadura não desapareceu, mas as duas imagens basicamente se sobrepuseram. Ele fez um tiro de teste contra um tronco de árvore a 400 jardas de distância. Alinhou a mira cruzada e disparou. O projétil acertou a 2 pés à esquerda do tronco. Estava melhor do que antes. Embora não fosse perfeito, já dava para usar. O problema estava no princípio físico. O espelho não apenas reflete a luz. Ele a reflete em um ângulo específico. Uma superfície de espelho plana produz uma única imagem refletida precisa, enquanto um espelho quebrado produz múltiplos reflexos ligeiramente deslocados. Quando você mira um canhão através desses reflexos, mesmo um desvio de apenas 1/4 de grau causa um erro de vários metros na distância de combate. Kowalski não entendia de física, mas entendia de tanques e de tiro. Ele sabia ainda melhor que, se o seu espelho havia rachado, os espelhos dos outros também rachariam mais cedo ou mais tarde. Sob vibrações constantes, tensão e o impacto do rugido do canhão de 75 milímetros a poucos centímetros de distância, o vidro simplesmente não resistia. Ele imediatamente enviou um aviso por rádio aos outros tanques. Verifiquem seus espelhos. Se houver rachaduras, troquem imediatamente. 3 tanques relataram rachaduras nos espelhos, e 2 deles já haviam enfrentado problemas de precisão. Eles pensavam que era erro de operação, nervosismo ou má sorte, sem saber que o culpado eram as imagens falsas produzidas pelo vidro quebrado. O tenente-coronel Abrams deu imediatamente uma nova instrução. Antes de cada batalha, todos os espelhos devem ser inspecionados. Qualquer rachadura, lasca ou defeito deve ser substituído imediatamente. Os carregadores carregam espelhos reserva, e os comandantes de tanque também devem ter estoques extras. Alguns tanques até instalaram 2 espelhos lado a lado, para trocar imediatamente se um falhar. Mas a fragilidade do vidro era um problema fundamental que não podia ser superado. Especialmente dentro de um tanque, em combate intenso, o vidro quebrava facilmente. Cada disparo do canhão de 75 milímetros produzia um recuo gigantesco. Toda a torre balançava violentamente, e cascos de projéteis quentes voavam por todos os lados, batendo nas paredes de metal. Se o espelho não estivesse bem fixo, quebrava em poucos minutos. Alguns carregadores tentaram usar espelhos de aço, substituindo o vidro por metal polido. Esses espelhos eram mais duráveis e não quebravam facilmente, mas a imagem refletida era escura e borrada. Dava para ver a carroceria inimiga a duras penas, mas não conseguia distinguir claramente as partes fracas, muito menos mirar com precisão. Outros tentaram espelhos de acrílico. Esse plástico leve quase não quebra quando cai, mas risca com muita facilidade. As manchas deixadas pela fumaça dos canhões não podiam ser limpas. Se tentasse limpar, danificava a superfície. Depois de 3 batalhas, a superfície do espelho ficava tão turva que perdia completamente a função. O vidro continuava sendo a melhor opção. Claro, preciso e confiável, mas também incrivelmente frágil. Carson perguntou a Kowalski: quanto tempo todos os espelhos da divisão ainda aguentam? Kowalski olhou para o seu próprio espelho, enrolado completamente com fita adesiva, com a imagem distorcida, e respondeu: talvez uma semana. Se o combate continuar, talvez menos. E depois disso? Depois voltamos ao ponto de partida, apanhando as cegas na zona cega de tiro. Abrams também sabia disso. Ele enviou um telegrama ao comando da divisão, solicitando equipamento profissional. Periscópios ajustáveis, miras inclinadas, qualquer equipamento óptico projetado especificamente para combate a curta distância.
Horas depois recebeu a resposta. Não há soluções de modificação disponíveis no momento. Por favor, continuem usando medidas de emergência de campo. A mensagem oculta era: se vira como puder. Mas essas medidas de emergência de campo estavam se quebrando uma a uma. Pior ainda, os alemães já haviam percebido algo estranho. Eles notaram que o modo de combate dos Sherman americanos havia mudado. Eles ousavam lutar a curta distância e conseguiam acertar pontos fracos da armadura com precisão incomum. Os comandantes de tanque alemães começaram a ajustar suas táticas. Eles não mais se aproximavam por iniciativa própria. Em vez disso, mantinham a distância de combate em 600, 700 ou até 800 jardas. A essa distância, o método de mira por espelho não servia para nada, e os tanques Panther tinham vantagem absoluta. Em 19 de setembro, a 4ª Divisão de Blindados perdeu 8 tanques Sherman. Não foi porque o método de mira por espelho falhou, mas porque os alemães simplesmente não davam chance de eles se aproximarem. Aquela inovação que salvara a vida de Kowalski estava rapidamente se tornando obsoleta. Desde que ele a descobrira por acaso, até que se espalhasse por toda a divisão, passaram apenas 3 dias, e a janela de oportunidade já estava prestes a se fechar. E Kowalski estava prestes a perceber um fato ainda mais terrível, um perigo que ninguém havia considerado. Os espelhos não apenas eram frágeis, eles também refletiam a luz. Os artilheiros alemães conseguiam ver o espelho que o carregador erguia acima do periscópio, conseguiam ver o brilho do sol no vidro e conseguiam identificar com precisão quais Sherman estavam usando essa nova tática. Então eles começaram a mirar nesses tanques primeiro. Às 10 horas e 15 minutos da manhã de 20 de setembro, o soldado Ray Hollis estava sentado dentro de um tanque Sherman a 3 milhas a leste de Harcourt. Ele treinara arduamente o método de mira por espelho por 2 dias consecutivos. Estava cheio de confiança e em posição de espera. Um tanque Panther apareceu a 350 jardas de distância, atravessando lentamente um pomar. Hollis posicionou o espelho, ajustou para o ângulo correto, e a imagem refletida mostrava claramente a parte inferior da carroceria do Panther. Mas o Panther disparou primeiro. O projétil não mirou no centro da carroceria do Sherman, mas diretamente na torre, travando com precisão a posição do periscópio onde Hollis segurava o espelho. O projétil explodiu a 6 polegadas acima do periscópio. O teto da torre foi arrancado completamente, e estilhaços encheram o interior da torre em um instante. Hollis morreu na hora. O comandante do tanque também morreu junto. Apenas o motorista conseguiu abandonar o veículo e escapar por sorte. 2 horas depois, a tragédia se repetiu. Outro Sherman, outro carregador segurando um espelho, outro projétil alemão mirando com precisão no periscópio. Essa tripulação teve um pouco mais de sorte. O projétil desviou 2 pés, mas a intenção dos alemães já era clara. Eles estavam caçando especificamente os tanques americanos que usavam espelhos. À tarde, a 4ª Divisão de Blindados finalmente entendeu a situação. Os comandantes de tanque alemães estavam varrendo a formação americana com binóculos, procurando por aqueles sinais fatais. A mão do carregador saindo acima do periscópio, o brilho do sol no vidro, qualquer indício de que estavam usando espelhos. Ao detectar, eles elevavam o cano do canhão, miravam na torre em vez da carroceria, tentando matar o carregador antes que ele completasse a mira. Essa tática estava dando resultados significativos. Abrams convocou outra reunião com todos os comandantes de tanque. Comparado a 3 dias antes, o clima no local era completamente diferente. Na época, eles estavam cheios de empolgação e esperança. O método de mira por espelho lhes dera vantagem contra os alemães. Agora, essa vantagem estava se dissipando rapidamente. Abrams disse: os alemães já sabem. Eles estão olhando para os espelhos e estão matando nossos carregadores. Um comandante de tanque perguntou: então devemos parar de usar os espelhos
E voltar a apanhar as cegas a menos de 400 jardas? Não, temos que nos adaptar. Mas adaptar-se não era fácil. Para que o espelho funcionasse, ele tinha que ficar exposto. Você tinha que erguê-lo a uma posição onde capturasse a luz, refletisse o campo de batalha e permitisse que a mira visse o alvo. E essa posição também, inevitavelmente, deixava que os observadores inimigos o descobrissem. Algumas tripulações tentaram esconder o espelho até o último momento. Mantinham-no oculto normalmente e só o erguiam de repente quando o inimigo se aproximava a uma distância extremamente curta, para mirar e disparar rapidamente. Esse método funcionava uma ou duas vezes por acaso, mas o combate real nunca era tão ideal. O alvo se movia, a distância mudava, e você precisava de tempo para ajustar o ângulo do espelho, encontrar a imagem refletida e completar a mira. Agir às pressas só levava a erros de tiro, e errar significava morrer. Outras tripulações tentaram pintar os espelhos de preto fosco para reduzir o reflexo. Isso ajudou um pouco, mas a tinta preta também diminuía a qualidade do reflexo. A imagem ficava mais escura, e em ambientes de pouca luz ou fumaça de pólvora, quase não dava para ver. Era como trocar a própria capacidade de observação por não ser descoberto pelo inimigo. Um acordo extremamente ruim. O sargento primeiro Mike de Giorgio, o artilheiro que tentara o espelho de dentista em agosto, propôs outra solução. Ele sugeriu instalar os espelhos permanentemente dentro da torre, em posição e ângulo fixos, calibrados para um alcance específico, como 350 jardas. Sem necessidade de segurar na mão, sem movimentos expostos. Apenas uma modificação ótica permanente que os observadores inimigos não conseguiriam detectar. Abrams gostou muito da ideia e ordenou que a equipe de manutenção do batalhão fizesse testes imediatamente. Eles selecionaram 5 tanques Sherman, instalaram espelhos em diferentes ângulos dentro das torres e fizeram testes em diferentes distâncias. Os resultados foram mistos. Os espelhos fixos funcionavam perfeitamente dentro do alcance calibrado. A 350 jardas, o erro de precisão não ultrapassava 6 polegadas. Mas a 300 jardas, a mira ficava alta demais, e a 400 jardas ficava baixa demais. O ângulo fixo não conseguia se adaptar a um campo de batalha em mudança. E, na prática, a distância de combate nunca era previsível. Podia ser 200 jardas, podia ser 500. O espelho fixo servia apenas para uma distância específica. Os espelhos de mão continuavam sendo mais flexíveis e versáteis, capazes de lidar com qualquer alcance na zona cega de tiro. Mas eles ficavam expostos, eram fáceis de mirar e representavam uma ameaça mortal para o carregador que os segurava. A 4ª Divisão de Blindados ficou em um dilema. Usar espelhos de mão significava arriscar ser abatido primeiro pelos alemães. Usar espelhos fixos significava sacrificar a flexibilidade tática. Abandonar completamente os espelhos significava voltar ao passado de apanhar as cegas. Carson perguntou a Kowalski: "O que você acha?" Kowalski olhou para o seu espelho. "Ainda está rachado. Ainda está enrolado com fita adesiva. Ainda funciona. Funciona a duras penas." Ele fez uma pausa e continuou: "Sei que precisamos de algo melhor do que isso. Algo projetado especificamente para tanques, não de espelhos arrancados da parede do banheiro. Mas não conseguimos. O departamento de armamento não vai dar. A curto prazo não vai. Então temos que continuar usando isso, mesmo que isso possa te matar?" Kowalski ficou em silêncio por um momento. Ele pensou em Hollis, pensou naquele projétil que perfurara a torre dele. Pensou que poderia ter sido o Má Notícia. Poderia ter sido ele mesmo. Ele disse lentamente: "Mesmo sem os espelhos, os alemães também nos matariam. Pelo menos com os espelhos, eu posso revidar." Naquela noite, Abrams tomou uma decisão. A 4ª Divisão de Blindados continuaria usando espelhos ajustáveis de mão, mas cumpriria estritamente novos procedimentos de combate. Só se ergueria o espelho
quando fosse absolutamente necessário, quando o combate fosse iminente e não houvesse outra alternativa. No restante do tempo, todos deviam se abaixar e se manter ocultos, não dando nenhuma chance aos artilheiros alemães. Era apenas um compromisso, não uma solução, mas pelo menos permitia que o método de mira por espelho continuasse existindo. Nos 3 dias seguintes, a 4ª Divisão de Blindados continuou lutando com o auxílio da mira por espelho, destruindo um total de 41 tanques alemães, com 19 perdas próprias. Essa proporção de destruição, embora não fosse tão impressionante quanto quando a tática surgira e os alemães não estavam preparados, já era muito melhor do que antes. Em 23 de setembro, a Batalha de Harrancourt chegava ao fim. O 5º Exército Panzer sofrera perdas tão pesadas que não tinha mais forças para lutar e foi forçado a recuar. A ofensiva de Patton continuou avançando para leste, e a 4ª Divisão de Blindados marchou em direção à fronteira franco-alemã. O problema da zona cega de tiro ainda existia, mas já se tornara administrável. As tripulações dominavam o método de mira por espelho, conheciam suas limitações, sabiam quando usá-lo e quando confiar em outras táticas. Kowalski sobreviveu, e o Má Notícia também resistiu até o fim. Eles lutaram da França até a Alemanha e finalmente avançaram para a Tchecoslováquia. Kowalski sempre carregou consigo aquele espelho quebrado, com fita adesiva enrolada e reenrolada, superfície cheia de arranhões, imagem turva e imprecisa, mas sempre funcionando. Antes do fim da guerra, ele salvara a vida de Kowalski mais 4 vezes. Mas o método de mira por espelho nunca se tornou uma tática oficial padrão, nunca apareceu em nenhum manual de treinamento e nunca recebeu reconhecimento formal do Departamento de Armamento. Ele sempre foi apenas uma solução de emergência de campo, improvisada, passageira, esquecida por todos, exceto pelos soldados que o usaram pessoalmente. Até que, 50 anos depois, um historiador descobriu o relatório pós-guerra do Tenente Carson em arquivos empoeirados do Arquivo Nacional. O relatório de Carson ficou 6 meses inteiros em um armário de arquivos no quartel-general do 3º Exército, sem ninguém ler. Não é surpresa. Nos últimos meses da guerra, milhares de relatórios pós-guerra chegavam ao quartel-general todos os dias. Batalhas, tiroteios, encontros de todos os tamanhos. Cada um era registrado, arquivado e guardado, mas a grande maioria nunca era analisada. Em março de 1945, um jovem capitão chamado Robert Hayes foi encarregado de organizar as lições aprendidas com um combate blindado na Europa. Ele folheou centenas de relatórios, tentando encontrar padrões, descobrir inovações, extrair qualquer coisa que pudesse melhorar as teorias de combate futuras. Na página 417 da pilha de arquivos da altura dos ombros, ele encontrou o relatório de Carson. O relatório descrevia detalhadamente o método de mira por espelho, com diagramas, depoimentos de 12 comandantes de tanque e dados estatísticos. Entre 17 de setembro e 3 de outubro de 1944, a 4ª Divisão de Blindados destruiu 87 tanques alemães com o auxílio da mira por espelho, com apenas 31 Sherman perdidos, uma proporção de destruição de quase 3-1, um desempenho muito superior ao de qualquer divisão blindada americana em combate na França no mesmo período. Hayes encaminhou o relatório ao Departamento de Armamento com uma sugestão: estudar profundamente essa tática, desenvolver equipamento óptico dedicado e distribuí-lo a todas as divisões blindadas. Isso deveria se tornar equipamento padrão, não uma solução de emergência improvisada. Em abril de 1945, o Departamento de Armamento deu a resposta. Interessante, mas impraticável. O combate de tanques a curta distância está prestes a se tornar história. As futuras teorias de combate enfatizarão artilharia de longo alcance e apoio aéreo. Não recomendamos pesquisa e desenvolvimento relacionados. 3 semanas depois,
A guerra na Europa terminou. O relatório foi recolocado de volta no armário de arquivos, Reis passou a tratar de outros assuntos, e o método de mira por espelho desapareceu junto com o fim da guerra. Mas alguns tanquistas ainda se lembravam dele. Kowalski se lembrava. Quando foi dispensado do serviço em novembro de 1945, ele levou consigo aquele espelho quebrado, voltou para casa em Pittsburgh e o colocou em uma caixa de sapatos, escondida no canto do porão. Ele raramente falava sobre o assunto, achando que ninguém se importaria. Ele estava certo. Ninguém se importou em 1945. Ninguém se importou em 1950. E mesmo durante a Guerra da Coreia, quando os tanques americanos voltaram a lutar em terrenos de curta distância, como vilarejos e campos de arroz, ninguém se lembrou daqueles espelhos. Os tanques M-26 Pershing e M-46 Patton estavam equipados com miras melhores, equipamentos ópticos mais avançados e ângulos de elevação de canhão maiores do que os Sherman. O problema da zona cega de tiro, embora não resolvido completamente, já havia sido bastante aliviado. Ninguém mais se lembrava dos dias de lutar com espelhos. Em 1973, o Dr. James Whitmore, historiador militar, começou a estudar inovações de tropas de base durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não se concentrava em invenções importantes como radar ou bomba atômica, mas naquelas pequenas invenções, modificações e soluções de emergência que os soldados criavam com materiais à mão quando o equipamento oficial falhava. Ele descobriu o relatório de Carson por acaso, enquanto pesquisava outro tema. Leu-o repetidamente 3 vezes e mal conseguia acreditar no que via. Os tanquistas americanos haviam resolvido uma falha mortal de artilharia com espelhos de banheiro. E não havia nenhum registro oficial, exceto o relatório pós-guerra de um tenente. Whitmore procurou por veteranos sobreviventes da 4ª Divisão de Blindados por toda parte e encontrou 12 soldados que haviam usado o método de mira por espelho. 8 deles concordaram em ser entrevistados, e Kowalski era um deles. Na época, ele já tinha 51 anos, era mecânico, tinha 3 filhos e raramente falava sobre os dias de guerra. Whitmore perguntou a ele: por que essa tática não se tornou padrão oficial? Kowalski respondeu: porque é muito idiota. Um espelho de mão. Quem iria escrever uma coisa dessas em um manual? Mas funcionava mesmo, porque estávamos encurralados, porque não tínhamos opção melhor. Você acha que o exército iria querer admitir que seu equipamento era tão ruim que os soldados só conseguiam lutar com espelhos de banheiro? Em 1976, Whitmore publicou seus resultados de pesquisa em uma revista de história militar. Essa revista tinha uma tiragem pequena, com apenas cerca de 3.000 leitores. O artigo mencionou o método de mira por espelho em apenas 2 parágrafos, rotulando-o como uma nota histórica interessante, e nada mais. Esse artigo não mudou nada. As táticas de tanques continuaram evoluindo. Equipamentos ópticos melhores, sistemas de controle de fogo mais avançados e miras assistidas por computador surgiram um após o outro. Na década de 1980, o tanque M1 Abrams já conseguia atingir alvos com precisão a qualquer distância e qualquer ângulo. A zona cega de tiro tornou-se completamente história, pelo menos para os tanques americanos. Mas a lição contida nisso nunca ficou obsoleta. Improvisar, adaptar-se, resolver problemas fatais com todos os materiais disponíveis à mão, quando as soluções oficiais estão ausentes ou demoram a chegar. Essa lição era importante no passado e continua importante hoje. Em 1994, Kowalski morreu de ataque cardíaco, aos 72 anos. Seu filho, ao limpar a casa, encontrou aquela caixa de sapatos no porão. Abriu-a e viu aquele espelho rachado ao meio, enrolado com fita adesiva amarelada. Ele não sabia o que era, nem sabia a história por trás dele, e jogou-o no lixo sem pensar.
Aquele espelho que destruíra 3 tanques alemães em 4 minutos acabou enterrado em um aterro sanitário em Pittsburgh. Mas a história sobreviveu. O artigo de Whitmore foi citado por outros livros, artigos e documentários, embora não com frequência, nem de forma destacada, mas o suficiente para que o método de mira por espelho não desaparecesse completamente da história. Em 2008, um blogueiro militar encontrou o relatório original de Carson no banco de dados online do Arquivo Nacional e o publicou na internet. A história se tornou rapidamente popular nos círculos de história militar. O que fascinava as pessoas não eram os detalhes técnicos, mas aquele desespero e inovação em meio ao desespero. A lenda de soldados americanos derrotando a elite blindada alemã com um espelho de banheiro comum. O artigo do blogueiro terminava com uma pergunta que ninguém havia realmente feito antes. Uma pergunta que mudou completamente a percepção das pessoas sobre a Batalha de Arrakur. A pergunta era simples: quantas inovações assim existem na história? Quantas soluções de emergência de campo eficazes nunca foram registradas oficialmente? Depois de vários anos de pesquisas subsequentes, a resposta foi chocante. Centenas, talvez milhares. Aquelas inovações de campo que funcionaram, que salvaram vidas, desapareceram para sempre no rio da história. Porque ninguém as registrou. Porque os relatórios foram arquivados e esquecidos. Porque os inventores morreram em combate antes que pudessem ser perguntados. Pesquisadores encontraram evidências de muitas outras modificações óticas. Tanquistas no teatro italiano passavam creme de barbear nos periscópios para reduzir o ofuscamento. Tanquistas na França instalavam múltiplos espelhos em diferentes ângulos para fazer telêmetros simples. Uma tripulação de tanque na Bélgica teria usado espelhos de maquiagem femininos com luzes embutidas, embora essa afirmação nunca tenha sido confirmada. Mas os espelhos estavam longe de ser a única inovação. Tanquistas soldavam chapas de lagarta reserva na dianteira da carroceria para aumentar a armadura. Esquadrões de infantaria faziam silenciadores simples com barris de óleo e lã de aço. Médicos de campanha inventaram novos torniquetes com cordas de paraquedas e estacas de tenda. Engenheiros construíam suportes de ponte com dormentes de ferrovia reciclados. Nenhuma dessas coisas aparecia nos manuais, mas todas funcionavam. Depois que o artigo de blog de 2008 ficou popular, o exército começou a estudar esse fenômeno. Eles queriam saber por que tantas inovações de base não chegavam ao nível oficial. A conclusão final foi que a burocracia era a culpada. O processo de aprovação de novos equipamentos levava meses ou até anos. Testes, avaliações, produção, distribuição. E quando tudo estava pronto, a guerra já havia avançado, o ambiente tático já havia mudado, e a inovação que antes era eficaz já se tornara obsoleta. Já as soluções de emergência de campo eram imediatas. Os soldados descobriam o problema, resolviam-no com materiais à mão e podiam colocá-lo em prática em poucas horas. Sem testes, sem aprovações, sem burocracia, apenas sobrevivência. O exército aprendeu a lição com isso. As teorias de combate modernas agora incluem programas de implementação rápida, abrindo caminhos verdes para inovações descobertas pelos soldados, incentivando a improvisação e criando fóruns para os soldados compartilharem modificações de campo. Em certo sentido, o método de mira por espelho mudou a forma como o exército pensa sobre inovação. Embora tenha chegado 60 anos tarde e não tenha ajudado Kowalski, para os soldados do futuro ainda não é tarde demais. Em 2012, a diretora de documentários Sarah Chen decidiu levar essa história às telas de forma completa. Produção completa, entrevistas com veteranos sobreviventes, uso de material de arquivo e recriações com CGI. Ela encontrou o filho de Kowalski, mostrou a ele os registros de serviço de seu pai e contou a ele o significado daquele espelho.
O filho de Kowalski doou as medalhas de seu pai ao Museu Patton. O espelho já não existia mais, mas as medalhas permaneceram. A medalha de estrela de bronze, a medalha coração púrpura e a citadação presidencial unitária, que a 4ª Divisão de Blindados recebeu pela Batalha de Harrancourt. O decreto de condecoração mencionava táticas inovadoras de artilharia, mas não explicava quais táticas eram exatamente. Agora, as pessoas finalmente sabem. O documentário de Chen foi exibido no History Channel em 2013 e atraiu 3 milhões de espectadores. Essa história ressoou com as pessoas, não por causa dos detalhes técnicos, mas por causa do espírito que ela representa. Soldados comuns diante de uma situação impossível, usando tudo o que tinham à mão, contando com improvisação e coragem para sobreviver com tenacidade. Ed Kowalski nunca se considerou um herói, nem achava que seu truque com o espelho era algo extraordinário. Ele certa vez disse a Whitmore: "Eu só não queria morrer."